Vem e reina sobre as famílias. Vem, Senhor, e reina sobre a tua igreja. Oh, aleluia. Vem e reina sobre os nossos corações. Reina sobre a nossa nação brasileira. Reina, Senhor, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Venha o teu governo sobre nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Que honra poder ministrar mais uma vez ao seu coração. Que honra poder ser ministra deste evangelho. E eu quero te convidar a, nessa hora, nesse momento que você separou para Ele. Esse é o momento que você separou para adorar o nome dEle, para ouvir o som da voz dEle, que você se desligasse de todas as outras coisas, que nada mais fosse importante para você, que você seja a Maria da história de hoje, onde você se lança aos pés dEle, simplesmente ouve, e gasta tempo com Ele, e aprende com Ele, que não sejamos as Martas, que correm para um lado e para o outro, e talvez porque estejamos em casa, nós fiquemos muito à vontade, e muitas vezes displicentes também, então que nada roube o teu olhar de Jesus, porque Ele vai falar com você agora, amém? Aquieta o teu coração, abra sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 7. Eu quero ler de início apenas esse versículo. Salmos 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O tema da nossa palavra hoje é descanse. Põe a mão no teu coração, onde você estiver, e diga para você mesma, diga descanse. Amém? E o que é descansar então? Nós precisamos pensar, e eu quero te convidar a refletir comigo a respeito desse convite de Deus para mim e para você. Deus está nos convidando a descansar. E o que é descansar então? Descansar é livrar-se de atividades cansativas. Descansar é obter tranquilidade. Descansar é acalmar, é repousar. Descansar, para você, talvez tenha um outro significado, ainda mais forte. Cada pessoa, de repente, poderia definir descanso de forma diferente. Mas pelo menos essas palavrinhas estariam, de alguma forma, fazendo parte da sua definição. Descanso é o que você precisa e o que eu preciso nesses dias. Mas não é apenas para dias em que a gente enfrenta um vírus. O descanso sempre fez parte do projeto de Deus para a vida do ser humano. O descanso faz parte do desejo do coração de Deus para mim e para você. É Ele quem está dizendo para você hoje: descanse em mim. É bom lembrar que quando Deus fez toda a criação, Gênesis capítulo 2, versículo 2, versículo 3, olha bem a narração do texto. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Diga comigo, Deus descansou. É até esquisito dizer isso, estranho, mas o texto está dizendo isso, que Deus descansou. Agora olha o versículo seguinte, versículo 2 e 3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele
descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus está trazendo para nós, desde o princípio, desde o Gênesis, o modelo, o exemplo de como Ele espera que você e eu vivamos. Como é que você tem vivido esses dias? Como tem sido a sua história? Os seus dias passados? Como você viveu esses dias? Você viveu descansando no Senhor? Ou você viveu dias em aflição constante? Ou nós vivemos dias de agonias constantes? É sobre isso que eu quero te fazer refletir. E é muito importante você saber que descanso não é uma opção. Descanso é o projeto primário de Deus para mim e para você. Não é se der eu vou descansar. Talvez hoje eu descanse. Não. Descansar é ordem e é projeto primário. Lá do Gênesis, Deus deseja que você descanse, acalme, repouse, tranquilize a sua alma. E o meu desafio nessa noite é que você encontre o descanso para a sua alma, que você encontre alívio para os ombros e paz para o seu coração. Deus tem tudo isso para você. Você crê? Você pode dizer um amém? Existem lugares que de alguma forma fazem a gente descansar. A gente se sente tranquilo, relaxado. A gente se sente bem nesses lugares. Que lugares são esses? Por favor, me ajude aí a pensar. Quais são esses lugares que você relaxa? Já sei. A casa da sua mãe, a casa da sua avó, a casa do interior, lá na roça, na fazenda, a praia. Ah, praia. Quem não gosta de ficar olhando a praia? Talvez esses lugares façam a gente pensar sobre descanso. Mas eu queria lembrar você que esses lugares, essas casas, elas apenas completam, elas apenas somam na nossa vida como descanso. Elas não podem significar o descanso em plenitude, porque plenitude de descanso só existe no Senhor. O texto que nós lemos, o início dele diz exatamente assim: descansa no Senhor. E quando nós tentamos descansar com as coisas, com a casa, na praia, no sítio, na casa da avó, queridos, tem muita gente que mesmo nesses lugares paradisíacos, lindos, ainda assim não conseguem descansar a alma. Você sabe por quê? Porque talvez Deus não seja o foco, o centro, o alvo da sua vida. Quando nós fazemos de Deus o foco da nossa vida e do nosso coração, Ele passa a ocupar o topo do significado de descanso para nós. Descansar no Senhor é um convite que Jesus fez aos seus discípulos. Vocês se lembram? Jesus reúne os discípulos e começa a fazer um convite, como se os céus estivessem fazendo um convite junto com ele. Mateus 11, do 28 em diante, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendam com ele. Olha, querido, Jesus não estava falando do lugar maravilhoso, o Mar da Galileia. Não era sobre o Monte das Oliveiras, não era sobre o Getsemane, o lugar das oliveiras lindas e paradisíacas. Jesus estava falando de um lugar de descanso, e esse lugar era nele, era com ele, era no próprio Jesus. Ele está dizendo: venha, encontre descanso em mim. O convite de Jesus hoje é que você encontre descanso nele. Agora, querido, você se lembra o que Deus estabeleceu para de alguma forma obrigar o homem a descansar? Você lembra
que ele já fez isso, né? Ele já descansou no 7º dia para nos dar o exemplo. A proposta de Deus descansar é um modelo, é o exemplo. E agora, a gente vê Jesus também fazendo um convite de descanso para ele. Mas eu queria te lembrar um estabelecimento que Deus fez. Um princípio de Deus. Êxodo 33, versículo 14. Olha o que Deus diz para Moisés. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, Moisés. Querido, ser acompanhado por Deus é ter descanso. Você pode estar no lugar mais lindo dessa terra, se você não estiver o Senhor ao seu lado, se não houver uma presença de Deus gloriosa, você não se sentirá tranquilo, você não se sentirá descansado, a sua alma não vai encontrar paz. Deus diz para Moisés: você vai encontrar repouso, descanso comigo, porque eu vou com você. E logo depois dessa conversa gostosa que Deus tem com Moisés, ele então passa uma orientação para Moisés. Moisés, você vai descansar. Sabe como? Capítulo 35, 2 capítulos depois, versículos de 1 a 3. Moisés reúne toda a comunidade de Israel e disse a ela: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Presta atenção, querido. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito. Mas no 7º dia, lhe será santo. Um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Isso era lei, queridos. Nem sequer acenda um fogo, nem nenhuma de suas casas no dia de sábado. Ei, queridos, vamos refletir sobre o texto. Olha o que Deus está dizendo através de Moisés. Deus está dizendo para ele: você vai ter dias para trabalhar e vai precisar ter um dia para descansar. E para quem pensa que o Shabat era só um dia de colocar as pernas para o ar, era só um dia de não fazer nada, está muito enganado. Shabat, na verdade, é dia consagrado ao Senhor. É isso que a palavra está dizendo. É um dia santo. Eu pude viver alguns Shabats lá em Israel. E é interessante lembrar que o Shabat era o dia de reunir toda a família, de preparar uma mesa bonita e de falar sobre o Deus que fez tudo em favor do seu povo. De falar do Deus que cuida do seu povo. Ali eles celebram o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Sabe, querido, o Shabat, o dia do descanso, é o dia de se lembrar do Senhor. Ei, qual é o dia do Senhor na sua casa? Qual é o dia do Senhor na sua agenda? Qual é o dia do Senhor nos seus dias de trabalho? Na verdade, nós deveríamos pensar: temos 6 dias e um é do Senhor. É isso que a lei está tentando obrigar o povo a fazer. A lei é tão dura que vai dizer que se alguém quebrasse, deveria morrer. Gente, Deus está tentando obrigar o povo a descansar. Será que descansar é algo difícil? Sim. Era algo que as pessoas não conseguiam. E era tão difícil que o Senhor vem com uma lei e obriga eles a descansar e a santificar o tempo para Deus. E se não houvesse isso, não era Shabat. A palavra Shabat já significa isso: repouso, descanso. Eu pergunto a você, talvez você tenha até um dia de descanso. O domingo, né, para nós, possivelmente alguns ainda trabalhem, mas a maioria consegue parar no domingo. E eles então dizem: é o meu dia de descanso.
E você faz tudo menos descansar. Sabe por quê? Porque Deus não tem ocupado o dia do descanso no teu coração. Quando Deus não ocupa o lugar do dia do descanso, que é dele de primazia, nós tentamos descansar de todos os lados. Nós passeamos, nós viajamos, nós assistimos filme, a gente dorme o dia todo e o descanso não vem para a alma, porque o dia do descanso foi feito para Deus e depois para você e para mim. Nós confundimos o descanso. A gente pensa, dia do descanso, então é dia para mim, para minha casa, para os meus filhos. Verdade, mas antes de ser seu e dos seus filhos, é de Deus. O dia do descanso celebra a Deus. Por que será que a gente encontra uma sociedade tão aflita, tão apressada, tão agoniada de todos os lados? Não é porque está faltando o Shabat, o dia para ele parar de trabalhar. Até que para alguns está, viu? Porque tem gente que está trabalhando direto e precisa parar e entender que isso é necessidade. Mas outros param, viajam. Outros conseguem fazer atividades que gostam, mas não conseguem descansar. Eu vou te lembrar, Shabat, dia do descanso, só é de descanso quando o Senhor é o primeiro nesse dia. Quando todas as coisas podem ser mexidas, menos no momento dele, menos no culto dele. Jesus, ele também cumpriu o Shabat. Um dia especial, Jesus vai para a sinagoga, num dia de sábado. Por que será que Jesus foi para a sinagoga no dia de sábado? Porque o Shabat era dia do Senhor. E até Jesus ia para a igreja. E quando ele chega lá na igreja, ele encontra um homem que está com a mão deficiente, mirrada, encolhida. E todo mundo começa a olhar para ele para ver se ele vai curar. Presta atenção, querido. O dia de repouso, o dia de descanso, Jesus pode e vai curar a muitos. Onde é que você está nesse dia? Aquele homem foi encontrado no lugar correto no dia do descanso. Qual era o lugar correto? Na presença do Senhor. Aí você pode dizer, Deus está em todos os lugares. E agora então que a moda vai pegar, né? Ser de Deus e adorar a Deus em casa. Cuidado, querido. Cuidado, sabe por quê? Isso vai passar. E uma armadilha do inferno pode ficar no nosso coração, dizendo para você e para mim que você não precisa estar na igreja, basta estar em casa e lá você adora ao Senhor. Você deve adorar o Senhor em casa, você deve orar em casa, mas o próprio Jesus separa tempo para estar na casa do Pai, na sinagoga, e era naquele lugar que ele ensinava os princípios do descanso no Senhor. Aquele homem que foi curado, encontrou descanso para o corpo e para a alma. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, no tempo certo, repousando e descansando no Senhor. Jesus não quebra o sábado. Pelo contrário, ele diz, o sábado foi feito para o homem. Então ele começa a estabelecer princípios. Esse salmo que nós lemos no começo, 37:7, vamos relê-lo. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Esse é o versículo seguinte. E eu quero afirmar para você, além de descansar no Senhor, respeitando os princípios que Ele estabeleceu, é muito importante que você descanse esperando com paciência. O texto diz esperando com paciência. E o que é então a paciência? É saber esperar. Quem tem paciência é gente que sabe esperar. Quem não sabe esperar não tem paciência. Agora, quando o texto diz, espere com paciência, aguarde com paciência, por que será que o descanso está ligado com a espera e com a paciência?
Porque durante o processo de descanso, você vai precisar aprender a ter perseverança. Você vai precisar aprender a ter dependência de Deus. No tempo para descansar, você vai precisar ter domínio próprio. E esse processo que a gente chama de espera com paciência, é o tempo em que você vai aprender a descansar no Senhor. A antecipação das coisas tem feito muita gente sofrer. Como assim a antecipação das coisas? Eu fico o tempo todo pensando como vai ser amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou resolver o que eu tenho para resolver amanhã? E essas preocupações antecipam o dia seguinte, se chama ansiedade. Quando a gente vive ansioso demais, preocupado demais, a gente não descansa. A gente precisa aprender a esperar. Esperar no tempo perfeito de Deus. A palavra diz que o tempo dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Será que você consegue esperar em Deus ou você quer resolver as coisas? A maioria de nós ficamos ansiosos porque nós queremos fazer alguma coisa. Nós queremos resolver as coisas. E é por isso que a ansiedade toma conta da gente. É porque a gente não deixa Ele resolver. Esperar e ter paciência é devolver o controle para Deus. Quando você espera, você está dizendo: Deus, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que esperar. O Senhor é quem vai fazer. Então, querido, perca logo o domínio da situação e entregue para Deus. Você não tem mesmo o que fazer. Não é necessário andar ansioso. Não é necessário andar preocupado. Pelo contrário, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Isso é descanso. Você quer descansar no Senhor? Você precisa aprender esse princípio do texto. O texto diz: descanse no Senhor e aguarde com paciência. Depois ele vai falar para você não ficar irritado com o mal. Não ficar irritado com as coisas que acontecem ao seu redor. Olha, querido, presta atenção na palavra. Quando o salmista, ele vai falar sobre você não se irritar. Olha o final do texto, do versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso não leva a nada, ou isso só leva ao mal. Agora olha só, irmãos. Preste atenção nesse detalhe do texto. Quando o salmista está falando sobre a necessidade da gente descansar no Senhor, esperar com paciência, e depois ele diz: não se irrite com o mal. Veja bem se isso não acontece com a gente rapidamente. A gente fica chateado com alguma coisa que acontece, a gente se aborrece com alguma notícia, a gente se aborrece com a atitude de alguém, de um político, de alguma autoridade, a gente se irrita, se ira e perde a paz, perde o sossego, perde o descanso. A gente vê o povo esbravejando, reclamando de todos os lados. Sabe o que eu deveria fazer, e você também? Nós deveríamos era descansar no Senhor e dizer para Ele: Senhor, Tu nunca perdeste o controle da história, não vai ser agora. O domínio da terra continua em Tuas mãos. Eu não vou ficar chateado e irado por causa de decisões políticas. O meu coração vai encontrar paz naquele que governa não apenas a minha casa, mas governa todo o universo. Ele tem descanso para a sua alma. Viver irritado, viver chateado, rouba a tranquilidade do seu coração. Quantas vezes nós permitimos que a ira, as falações, as palavras lancem preocupação e irritação em vez de paz e descanso. Que da sua boca, querido, saiam palavras proféticas a respeito da nação. Agora olhe como é forte.
eu lendo esse salmo, o Senhor me trouxe o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 20. Ficar irritado não atrairá a justiça de Deus. Ficar irritado não atrairá a justiça de Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais chateado e irritado que você fique, isso não vai atrair justiça de Deus. Ah, Deus faz justiça, porque eu não aguento mais, eu odeio esse político, eu detesto isso, eu detesto aquilo, eu não aguento ouvir fulano. Olha, a sua raiva não vai produzir justiça, a sua ira vai provocar agonia. Você precisa descansar. Então dê lugar, em vez da sua ira, dê lugar no teu coração para a atitude de misericórdia, de compaixão. Seja um intercessor por aquele que te feriu, por aquele que de alguma forma te magoou, aquele que disse uma palavra errada contra você, alguém que cometeu uma injustiça contra a sua casa, alguém que cometeu uma injustiça contra você e sua família. Essa pessoa é digna de misericórdia e oração. Ore por ele. Ame essa pessoa. É o que Jesus nos ensina. E isso atrairá descanso para você. Você quer descansar? Semeie descanso e não ira. Pare de ficar tão irritado com as coisas que lhe acontecem. Sabe quando um copo cai da nossa mão e quebra e a gente... e solta tudo que não era para soltar? Sabe quando a comida cai em cima do sofá e você berra e se chateia? Para que isso? Irmãos, eu comecei a refletir sobre isso, porque as pessoas que têm um temperamento muito forte como eu, a tendência é essa. Quando alguma coisa der errada, basta uma topada e a gente fica, que se pudesse, arrancava a pedra do chão e espedaçava ela, e a gente fazia alguma coisa. Não é assim? A gente fica irritado com a coisa que nos fez mal, com alguma coisa que deu errado, com alguma coisa que saiu do controle, com alguma coisa que aconteceu e para mim não deveria ter acontecido. E nessas horas, a gente tem a oportunidade de receber de Deus o domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio, querido? É controlar a sua própria boca. É nessa hora que algo ruim aconteceu, que você deve pelo menos fazer algo bom. E gerar algo bom no teu coração. Todas as vezes que alguma coisa ruim acontece desse tipo, de quebrar, cair, jogou sem querer, eu começo a rir. Mas eu não fazia isso antes. Vou confessar, eu não fazia isso aí antes. Antes eu quebrava em pedacinho aquilo que me irritava quando eu estava chateada. Antes eu rasgava quando não dava certo. Antes, se eu ficasse chateada com alguma coisa, tudo e todos tinham que saber, porque eu ia falar sem parar. E eu comecei a dizer para Deus: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero encontrar um lugar de paz. E essas pequenas coisas, elas vão somando no nosso dia. E todas as vezes que alguma coisa errada acontece, o Espírito Santo me ensinou a sorrir. Eu tomei um choque essa semana. E eu comecei a rir, mas claro, né, que lá a gente não gosta de tomar um choque. Mas eu achei aquilo tão súbito, e eu comecei a rir. E outra situação aconteceu aqui na igreja, e a Olga estava comigo. E eu tentava e não dava certo. Eu tentava fazer e não dava certo. Eu acho que eu tentei umas 5 vezes e não conseguia. E começava a rir, eu ri. E a Olga disse: pastora, por que a senhora está rindo tanto? Eu disse: minha filha, porque não está dando certo. Eu vou fazer o quê? Não está dando certo. Quando as coisas não derem certo, comece a se alegrar, porque Deus vai fazer no seu lugar, e Ele sempre faz as coisas darem certo. Nós fazemos e as coisas dão erradas, mas Deus sempre fará as coisas darem certo. Alegre-se no Senhor, faça dele a poção
porção da sua alegria em pequenas e grandes coisas. Deixe o Senhor ocupar o centro. Quando somos ingratos, muitas vezes nós perdemos o descanso. Salmo 95, versículo 10 e 11 diz assim: os ingratos não entrarão no descanso do Senhor. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, diz o Senhor, jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, que coisa séria. Quando nós provocamos a ira no coração de Deus, não espere descanso. Vai ser aflição e perturbação de todos os lados. Agora, querido, quando você agrada ao Senhor, você vai descobrir que Ele vai te dar descanso mesmo em dias de agonia. Mesmo em dia que tudo ao seu redor parece que está desmoronando, sua alma vai descansar no Senhor, porque você está sendo agradecido, grato por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agora olha o que Hebreus, eu quero encerrar aqui. Hebreus 4, do versículo 9 a 11 dizem, esses dois versículos: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, olha, irmãos, preste atenção nesse versículo. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Eu vou repetir para você esse versículo. Esforcemo-nos por entrar nesse lugar de descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Quando nós estamos em obediência total ao Senhor, nós encontramos esse descanso. Agora eu queria compartilhar algumas coisas simples, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo precisa descansar, a gente precisa de lugares gostosos para estar, mas a nossa mente e a nossa alma também precisam. E quando nós negligenciamos as necessidades da alma, nós falhamos. E aí ficamos nos perguntando: por que eu não consigo descansar? Por que eu me sinto sempre cansado? Por que eu acordo e parece que não dormi nada? Porque o descanso do justo quem dá é o Senhor. A palavra diz que Ele faz por nós enquanto dormimos. Sabe, irmãos, esse salmo me ensina tanto. Quando ele declara que Deus trabalha por nós enquanto dormimos e dá aos seus amados enquanto dormem. Você sabe por que você pode descansar? Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Você não precisa trabalhar para merecer, para receber algo de Deus. Ele te dá porque Ele te ama, porque Ele deseja ver você bem. Ele planejou descanso para você. Como é importante que o nosso coração entenda que Deus nos fez para descansar. Ele não nos fez para vivermos aflitos e agoniados. Lance sobre Ele sua ansiedade, suas preocupações, suas dores. Dói, irmãos, não é fácil. Não é fácil viver alguma situação de perda, viver situações contrárias. Dói muito. Mas Ele sempre tem um escape. E nos braços dele eu posso e você pode descansar. Eu queria compartilhar com você um psicoterapeuta que vem me acompanhando durante esse último ano. Eu acredito que a maioria de vocês sabe do que aconteceu comigo. Eu perdi meu esposo há 1 ano.
atrás. Vai fazer um ano agora, dia 12 de maio. E desse tempo para cá, eu venho sido acompanhada por um psicoterapeuta. E ele tem me convencido de que eu posso ficar bem mesmo sozinha. Ele tem me convencido de que eu posso viver planos preciosos e maravilhosos nos dias que virão. Ele tem me convencido de que o meu coração pode descansar mesmo em dias de aflição. Ele tem me convencido que eu tenho tudo o que preciso, porque eu tenho Jesus. Ele tem me convencido de que a vida não acaba quando as coisas que eu amo não estão mais comigo. Ele me convenceu de que os meus medos são tão pequenos perto da coragem que Ele tem. Ele me convenceu de que eu sou fraca, mas que Ele é forte. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todos os dias eu tenho encontrado descanso nele, no maior de todos os psicoterapeutas dessa terra, que já passou nessa terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode tratar a sua ansiedade, ele pode tratar as suas dores, ele pode tratar o vazio que muitas vezes tenta nos assaltar. Ele pode tratar o seu medo, a sua preocupação com o dia de amanhã. Você pode receber ajuda de outros profissionais aqui na terra, mas se você desprezar o maior de todos, que é Jesus, você não vai conseguir vencer a ansiedade e a preocupação. Descanso verdadeiro nós só encontramos em Jesus. Não há outro, não há outro, não há outro. Ele quer trazer descanso para você, nos braços dele. Oh, Jesus, envolve o teu povo, Senhor. Envolve-os com os teus braços. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, querido, encontre descanso Em nele. teus braços é o meu descanso. Deixa ele te abraçar. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, como é bom saber que Ele é o descanso que eu preciso. Ele é a porção de descanso que eu preciso. Ele é o colo onde eu posso me lançar todas as manhãs. Sabe, querido, às vezes nós queremos conversar e desabafar com tantas pessoas. Às vezes tudo que a gente quer é rasgar a alma para alguém. Mas eu quero te dizer que ninguém se compara a Ele. Ninguém vai substituí-lo. É lançar-se aos pés dEle. Esse é o lugar que você vai encontrar descanso. A sua alma vai descansar nele. A sua alma vai encontrar prazer nele, alegria nele. Não te faltará nada, porque Ele será o seu tudo. Descanso é lugar de satisfação. Lugar de descanso é lugar de plenitude, é lugar de completude. E você não vai se sentir pleno, completo, descansado se não for perto dEle, se não for no colo dEle, se não for nos braços dEle. Deixa Ele restaurar o lugar de descanso. Deixa Ele restaurar o lugar onde você se sente pleno. Ele quer restaurar. Caio de novo em tuas mãos, Oh, Jesus. recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, guarda de Israel não dorme. É Ele quem me guarda. É Ele quem me protege. É Ele quem me guia. Oh, Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Ele não quer apenas te tomar no colo. Ele quer tomar você pela mão e te guiar e te levar a andar e dar passos em direção ao projeto dele. Sabe, às vezes a gente pensa que não dá mais para continuar. A gente tem medo. A gente acha que não vai conseguir. Mas quando a gente repousa e recai no colo dele, Ele nos consola, Ele enxuga as nossas lágrimas e nos levanta e diz: vamos lá, filha. Ele nos toma pela mão e nos ensina a caminhar. Não é hora de parar. Não é hora de recuar. Não é hora de desistir da vida. Não é hora de pensar em morrer. É hora de pensar: Jesus, me ensina a viver e viver por Ti e através de Ti. Todas as vezes que você pensar que é o fim, talvez seja um recomeço na sua história. É um novo começo que Deus tem para você e para mim. E esses novos começos, é Ele quem assume. É Ele quem assume a frente. É Ele quem toma-nos. E se você não conseguir dar passos em direção ao projeto que Ele tem para você, se necessário for, Ele vai te conduzir no colo.
até que você se sinta forte o suficiente para caminhar. Descanse no colo dele e encontre nele tudo que você precisa para continuar. Tudo que eu preciso estar nele e vem dele. Aleluia, aleluia. Decida hoje descansar no Senhor. Decida hoje fazer dele o principal da sua vida. Decida hoje convidá-lo para te mostrar o caminho a seguir. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido, eu quero encerrar dizendo para você que quando nós perdemos o prazer de estar no colo de Deus, quando nós perdemos o prazer de estar se relacionando com Deus, no meu secreto, lá no meu quarto, mas também na casa do Pai, eu estou perdendo o lugar de descanso. Esses são lugares especialíssimos. Que Deus restaure esses lugares na sua vida e na sua história, em o nome de Jesus. Eu quero te abençoar como família e te desafiar a continuar clamando pela nossa nação, clamando pelo nosso estado, clamando pela nossa cidade. Seja um intercessor, seja alguém que se coloca na brecha, seja alguém que vai participar de uma mudança, de um milagre na nossa história. Você pode viver isso, em nome de Jesus. Vamos jejuar, vamos orar. Esse é o caminho para vencermos. Estenda sua mão em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos nós, com todos nós. Amém. Fique na paz do Senhor.